pai tinha as fragilidades dele, assim como a minha mãe. E no caso da minha família, no histórico da minha família, as mulheres que acabaram sendo o centro de força e referência. O que é família para vocês? Lá vai eu chorar. Só com a pergunta. Pra que a gente vai criar uma criança órfã de pais vivos, né? Não tem porquê. Se tem pai e mãe, tá na hora de compartilhar a criação. Eu brinco que a gente é uma família tradicional sapatão brasileira, porque temos a mesma relação tradicional de casamos, tivemos filhos que estão na escola, que compramos carro, que temos desejo de uma casa própria. São os mesmos sonhos da família tradicional compostos por duas mães. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. O que é família? Papai, mamãe, titia, os que almoçam juntos todo dia, como diz a música dos Titãs. Sim, com certeza, mas como ignorar tantos outros tipos e modelos? Mães solo, avós e netos, famílias sem filhos, famílias sem pais, com dois pais, com duas mães. Diversos formatos e configurações sempre foram não só possíveis, mas parte da nossa sociedade. Apenas agora são muito mais visíveis. Quem vê Carol com K hoje pode não enxergar a trajetória árdua até ser consagrada no cenário cultural brasileiro. Artista, compositora, produtora, apresentadora, atriz e mãe solo. Isso se você considerar maternar uma arte. Neste episódio sobre família, nós vamos conversar sobre como ela, criada em circunstâncias tão comuns no Brasil, conseguiu constituir sua ideia de família, atravessando violência, escassez e sobre como é possível ressignificar com as próximas gerações as construções familiares. Carol, me fala um pouquinho sobre a estrutura familiar e como é que você enfrentou a sua experiência, a sua significação pessoal de família. Minha família éramos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai faleceu quando tinha 14 anos e eu tenho uma referência de família de força da mulher, né? Na minha família eu sempre vi as mulheres sendo as fortes e os homens mais ausentes. Então, o modelo de família que eu tenho é da mulher sendo a principal figura da casa. Mas eu também entendo a importância que tiveram o meu pai e os meus avós. Faltam dados demográficos atualizados que nos permitam traçar um perfil dos arranjos familiares que existem no Brasil. Então, sem uma resposta definitiva, neste episódio do Universo Carnal, no lugar da afirmação categórica, esta é a família brasileira, vamos lançar a pergunta: como é a família brasileira? Aliás, como é a sua família? O Daniel Eu dormi muito. Você dormiu muito? Que bom. é o meu marido. Sim. O Yoshio é meu ex-marido, que é sócio do Daniel na empresa, que hoje é marido da Carol, que é minha assistente e madrasta das minhas filhas.
Meu nome é Marina, sou a mamãe do Arthur, filha da Lígia. Mora eu, Arthur, minha mãe, meu irmão e os cachorros. O que você acha de ter duas mamães? Ele fala que a data mais comemorativa pra gente, porque é a mais correta mesmo, né? Das mães são Dia duas, das tá Mães. certo. De acordo com o IBGE, os casamentos estão durando cada vez menos no Brasil. E, com novos formatos familiares, claro, surgem novos conflitos no momento da separação. A advogada Bruna Rinaldi é especialista em direito de família e de sucessões e conta como a justiça vem se adaptando a essa nova realidade. Tanto a lei como as tradições sociais separavam, por exemplo, no século XIX, com grande clareza, casamento formal, amantes, os chamados filhos ilegítimos. E hoje a legislação não diferencia, por exemplo, o companheiro de cônjuge. Isto significa que namorar ficou mais perigoso ou o namoro deve durar 35 meses, ou seja, ao chegar a 36, 3 anos é relação estável? Devemos amar por 35 meses? Eu acho maravilhosa essa pergunta, porque hoje eu acho que as pessoas começaram a ter mais medo de namorar. Porque no momento que eu equiparo uma sucessão de um cônjuge com a sucessão de um companheiro, eu coloco um namoro aonde? Porque a minha intenção pode ser de namorar e a sua pode ser de estar num casamento. Hoje eu não preciso mais, para ter uma união estável, ter o lapso temporal, moradia conjunta, filho, nada disso. Então, o que significa ter uma união estável? A intenção de constituir família. Então, para aqueles casais que querem proteger os seus companheiros, eu diria, faça uma estrutura de união estável. Para que ser matéria de prova depois? A origem da família está ligada à própria civilização, fruto da necessidade humana de estabelecer relações. Ainda que não tenha um único modelo, sempre houve a ideia de um núcleo em torno do qual nós temos o amparo às crianças, a produção de bens, o estabelecimento de hierarquias. Na sua experiência, você acha que se tivesse tido o pai sentado à cabeceira da mesa, a mãe a outra, a família margarina, como a gente chama, o filho e a filha lendo jornal e comendo pão de queijo, teria sido melhor? Eu prefiro não exigir demais, sabe? Eu acho que não gosto de pensar que seria melhor se fosse dessa forma, porque é como se tivesse uma lei que diz que tem que ser assim, e eu acho que as coisas são como tem que ser. O meu pai tinha as fragilidades dele, assim como a minha mãe, e no caso da minha família, no histórico da minha família, as mulheres que acabaram sendo o centro de força e referência. Mas eu gostaria que tivesse sido mais leve para as mulheres, mas não assim uma família margarina, que eu acho que também, essa família margarina também tem problemas. Nós estamos discutindo modelos de família, composições de família, e aqui nós temos um modelo pouco comum. Eu fui casada com o Yoshio durante muitos anos e nós tivemos 4 filhas, uma não está presente. E hoje o Yoshio é casado com a Carol e tem a Cecília, que é a minha afilhada, e nós temos a Maia, que é a afilhada da Carol e do Yoshio. E pelo que eu entendi, vocês já tinham dito que vocês convivem também, além de toda essa relação muito clara, vocês convivem também aos domingos, aos dias, né? Isso ocorre com grande harmonia? Sempre com muita harmonia. É importante dizer em público, né, que é muito... Eu sou fruto de uma família muito tradicional, com pai e mãe, 4 filhos, e eu passei anos em psicanálise superando pai e mãe. Você tem, na prática, mais pais, mais mães, mais irmãs. Você acha que vai dar trabalho para o psicanalista depois? Tem que falar de tudo isso. É mais fácil de falar, porque tem mais pessoas. Tem mais pessoas para culpar, por exemplo, né? Obviamente, como qualquer família, não é uma família, né, 100% de felicidade todos os dias e, obviamente, a gente tem os problemas normais com os filhos. Mas como somos todos muito alinhados,
A gente acaba discutindo o problema junto e tentando solucionar juntos, né? Então não tem essa coisa de ficar com birra um do outro, ou de ficar bravo com o pai e com a mãe, mas rola uma puxação de saco às vezes, né? De um querer acabar cobertando a arte da outra. E vice-versa. Família, né? Família, né? Por mais que a gente saiba que toda família tem seus problemas, algumas delas seguem há séculos fingindo que são perfeitas. Faz parte da magia. As famílias reais constroem para si uma narrativa. Fortuna e tradições não blindam suas altezas de escândalos. Na década de 1980, 9 em cada 10 mulheres no mundo se imaginavam no lugar de Diana, a mulher que conquistou o coração do herdeiro do trono britânico, o príncipe Charles. Mais recentemente, foi a vez de Kate Middleton protagonizar um conto de fadas da vida real como a plebeia que entrou para a realeza ao se casar com o segundo na linha da sucessão do trono, o príncipe William. Por trás do protocolo, das joias, dos acenos à multidão, Diana se revelou uma princesa aprisionada em um casamento marcado por traições, sofrimento sob marcação cerrada da imprensa. Diana teve um fim trágico e morreu em um acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi em Paris. Em 2020, o filho caçula Harry e a esposa Meghan Markle abdicaram das posições na família real depois de supostas desavenças com outros membros da monarquia britânica. Do outro lado do Atlântico, a família mais próxima de realeza que os norte-americanos conheceram foram os Kennedy, o clã de senadores, deputados, diplomatas e até mesmo um dos presidentes mais populares da história. A família é lembrada por uma série de tragédias que ganhou o nome de A Maldição dos Kennedy. Desde 1940, acontecimentos dramáticos, especialmente acidentes aéreos e overdoses, mataram 12 integrantes da família Kennedy. Entre os episódios mais notórios estão os assassinatos do então presidente John Fitzgerald Kennedy em 1963 e do seu irmão, o senador Robert Kennedy, 5 anos depois. E voltando à ideia de que existe um real e não um ideal, você engravidou com 19 anos. Isto é muito significativo, né? Talvez esperando que a família forme uma rede de apoio nessas horas, talvez esperando que exista uma família ao redor. Isso aconteceu? Você recebeu esse apoio quando engravidou? Eu recebi o apoio da minha mãe, da avó do meu filho, do pai do meu filho. Eu me senti acolhida também nessa coisa de ser artista, né? Então, para mim, parecia ser muito distante quando eu engravidei. Parecia que eu não ia conseguir viver da minha arte e não foi bem por aí. Eu percebi que a maternidade me trouxe muita força até para ser o que eu sou hoje. E esse apoio foi muito importante também para minha formação artística. Sociedades tradicionais onde o casamento é arranjado, sociedades onde a liberdade de escolha é muito maior, sociedades onde não existe mais a manutenção de um laço permanente entre aqueles que desejam constituir uma família. Este é o desafio contemporâneo. O casamento entre 3 pessoas, ele não é deferido na nossa lei. O casamento é feito entre 2 pessoas. Então, o CNJ já disse que não pode haver casamento entre 3 pessoas. Agora, o que as pessoas fazem? Se elas querem casar entre 3, entre 4, ok. O que elas vão fazer na casa delas, isso não tem intervenção da nossa lei na vida pessoal das pessoas. Mas não queiram depois ter um direito sucessório, um direito de uma separação, levando que o casamento foi a 3, porque esse casamento não será válido. Legalmente falando. Pode ser sentimentalmente. Meu nome é Marina, sou a mamãe do Arthur, filha da Lígia, que o Arthur é fruto de um relacionamento que não deu certo. Eu acabei até finalizando na gravidez. Eu enxerguei que não daria certo no futuro, então eu falei, a gente já finaliza amigavelmente
E desde então tem dado certo. Mora eu, Arthur, minha mãe, meu irmão e os cachorros. E, no fundo, a senhora também funciona como uma mãe do Arthur também. Ah, com certeza. Como falo, vó é mãe pela segunda vez, né? É a chance de eu corrigir algumas coisas que eu errei como mãe, corrigir e acertar como vó. Mimo demais, mas... E no caso, Arthur, você tem 2 pessoas que lhe amam. Como é que é isso? Muito você tem uma legal. mãe e a avó. É muito legal, mas pegam no seu pé 2 vezes. Às vezes. E no caso são 2 mulheres concentradas também para apoiar a educação de uma criança, criar um filho, criar um neto. Nós já tivemos modelos aqui de famílias muito grandes, com muitos filhos, que é uma divisão maior. No caso, você trabalha muito e necessita do apoio dessa rede familiar da sua mãe. Exatamente. O apoio dela, o cuidado que ela tem com o Arthur é sensacional, assim, é fundamental. Porque eu trabalho todos os dias, até feriado, noite, viro noite, então eu sei que ele está sob os cuidados dela. Meu irmão também ajuda bastante, que ele mora com a gente. E graças a Deus ele tem aí toda essa saúde. Quando eu era criança, era quase um consenso. O casal se separou, a mãe vai ter a guarda dos filhos. Hoje isto mudou bastante. Pode ter guarda compartilhada, a guarda pode ser inclusive contestada como exclusivamente materna. Como é que você avalia esse novo cenário de guarda dos filhos? A guarda compartilhada é uma guarda oficial desde 2014 a todos os pais separados. Isso quer dizer que há ali uma intenção de trazer também, não só o pai de final de semana, o pai que é mero pagador de pensão alimentícia, mas trazer esse pai ao convívio daquela criança. Tem aquela frase, né? Pra que a gente vai criar uma criança órfã de pais vivos, né? Não tem porquê. Se tem pai e mãe, tá na hora de compartilhar a criação. Existe, claro, a guarda unilateral, ainda existe. Mas a grande maioria das guardas, agora, hoje em dia, é a guarda compartilhada. Para compartilhar da educação, dos momentos, de tudo daquela criança, é necessário que os pais compartilhem hoje em dia. Você não mergulha em contextos familiares nas suas músicas, mas cita em Veja o Bem a seguinte frase: oração da mãe me guia para onde for. Como a sua relação familiar, ancestral e atual conversa com a sua arte? E essa ligação que eu tenho com a minha mãe, com essa coisa de proteção mesmo, é muito importante para mim. Eu coloco nas minhas músicas com muito afeto. E eu acho que essa amizade que eu tenho com a minha mãe também, ela é minha melhor amiga, a gente fala sobre tudo com muito respeito, então isso também tem me ajudou muito também a compor a minha personalidade. Você falou da maternidade da sua arte, eu vou ampliar um pouquinho essa questão. Ser mãe é também um fato político? É. É, né? É muito. Quando eu me tornei mãe, tinha várias questões na minha cabeça, como não quero ser uma dona de casa tradicional. E aí isso era, como assim? Quero ir para a estrada, e tinha pessoas que me falavam, mas você agora é mãe, você tem que ficar em casa. Você não pode viver da sua arte. Então ali eu busquei, depois que o meu filho completou 5 anos, eu fui para a estrada e consegui entender a força que tinha a maternidade e parei de achar que aquilo me tirava o brilho da vida, porque foi isso que foi me passado na minha adolescência. Engravidou na adolescência, preta da periferia, vai ficar aqui, vai ter mais 5 filhos e não vai vencer na vida. E aí eu, com a fé na minha arte, fui embora e deu tudo certo. A gente é uma família tradicional sapatão brasileira. Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. Tradicionalmente, a função de cuidar da família coube às mulheres. Isso começou a mudar com o crescimento da participação delas no mercado de trabalho e a disseminação de métodos contraceptivos. Nesse contexto, o Estado desempenha,
deveria desempenhar um papel mais ativo no cuidado às pessoas que mais precisam, como crianças e idosos. É o que explica a doutora em História pela Unicamp, Flávia Biroli. Então, se as mulheres hoje têm maior possibilidade de controlar a sua capacidade reprodutiva por meio de acesso a anticonceptivos, se elas vislumbram possibilidades de vida que não necessariamente passam pelo casamento, né? Ou se elas conseguem conciliar melhor uma vida com filhos a uma vida de intensa participação na esfera pública, isso mexe com as hierarquias existentes. Quando se diz vamos valorizar a família, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: está se valorizando, encontrando alternativas na prática para que as famílias diversas vivam bem? Porque uma maneira de valorizar a família é, por exemplo, ter oferta de creche em tempo integral e de qualidade. É ter, por exemplo, legislação trabalhista que permita que as pessoas trabalhem e cuidem umas das outras de maneira adequada, né? Mas o que a gente vê na disputa política é esse processo de, primeiro, buscar controlar o que é e o que não é família e a capacidade reprodutiva das mulheres, e segundo, atribuir à família responsabilidades que poderiam ser partilhadas por todos nós e assumidas como políticas públicas de Estado para que as diferentes famílias encontrassem formas de viver que fossem mais tranquilas, mais adequadas. A gente precisa de tempo para cuidar uns dos outros. Mesmo depois de toda a rejeição que você sofreu no BBB no ano passado, você manteve a sua base de fãs. Você chegou, inclusive, a mais de 500 mil de seguidores e ouvintes nos seus streamings, e Mamacita é o apelido carinhoso que você tem entre eles. Você acha mesmo que tem uma influência materna sobre os seus fãs? Eu acho que tem uma influência materna entre meus fãs. E esse apelido, Mamacita, né, eles gostam muito de falar isso. Eu gosto também desse apelido e eu tenho, sim, um estilo maternal. Eu gosto de cuidar, de dar uma amparada, e as minhas músicas, elas servem de amparo para muitas pessoas. Então eu recebo com muito carinho esse apelido e essa sensação. Continuamos discutindo aqui modelos de família, como eles são diferentes daquele imaginário mais tradicional. E agora vamos para um modelo mais original. Por favor. Então, a gente é a Marcela e a Mel, somos mães do Bernardo e Yolanda. Somos uma família composta por 2 mães e 2 filhos que foram gestados na barriga da Mel, com os óvulos da Mel. Então não tem minha participação genética e isso não muda absolutamente nada porque eu sigo sendo mãe dos nossos filhos. E me contaram um detalhe especial, que vocês 2 amamentaram. Eu optei por tentar amamentar, então quando a Mel estava grávida de 5 meses deles, eu comecei um protocolo de indução à lactação para tentar amamentar, conseguimos. Então eles nasceram em outubro e a gente amamentou 2 anos juntas, partilhando essa tarefa, esse processo e essa alegria que foi amamentar esses 2. Vocês vão ouvir de pessoas, especialmente pessoas tradicionais ou conservadoras, que os filhos de vocês, a filha e o filho, vão sentir falta de um homem como modelo. Como a gente já ouviu. Que resposta vocês dão a essas pessoas? A gente fala sempre que nossos filhos têm modelos masculinos muito fortes, né? Seja avô, tio, padrinho, educadores na escola, vizinhos e outras figuras. Agora, essa necessidade dentro de casa ter uma figura de um pai, uma figura da mãe, é necessário para quem, né? Eu brinco que a gente é uma família tradicional sapatão brasileira, porque temos a mesma relação tradicional de casamos, tivemos filhos que estão na escola, que compramos carro, que temos desejo de uma casa própria. São os mesmos sonhos da família tradicional compostos por 2 mães. E a
Ainda quem discuta a moralidade do casamento gay, por exemplo, quando deveríamos estar falando da garantia e dos direitos no divórcio gay. Você acredita que ainda falta ser discutido sobre família no Brasil? Quais são os pontos principais que estão ausentes nessa discussão sobre família? Eu acho que tem que ser mais discutido, sim. Livre-arbítrio, amor, respeito. A gente não pode interferir na escolha do outro. A gente não pode desrespeitar o amor do outro com outra pessoa, o que ela sente, o que ela não sente. Então, se incomodar com a felicidade alheia ou se incomodar com a família diferente da sua, né? É uma coisa para se pensar, é uma coisa bem mal resolvida dentro de si. Por que se incomodar com a família diferente da tradicional, né? A família é uma instituição que sofreu adaptações ao longo do tempo. O conceito romano de família não é idêntico ao conceito burguês da era vitoriana. O desenvolvimento, por exemplo, de amor aliado a casamento é uma ideia ocidental muito recente. Muitos povos viram o casamento como um arranjo jurídico para gerar filhos legítimos e transmissão de herança. Em outras culturas, a família tem uma motivação muito mais política, religiosa, econômica e não exatamente amorosa. Mudou o eixo que rege a família. Antes, era apenas o casamento, a instituição jurídico-religiosa. Hoje, a lógica do afeto cresceu muito. E hoje, estamos na segunda década do século XXI no Brasil. Ainda seria difícil, por exemplo, registrar filhos de casais homoafetivos? Não. Hoje já há essa possibilidade, né? Já falamos isso há alguns anos, já há essa possibilidade, até porque não tem mais isso, né? Nós todos somos iguais perante a lei, existem os casamentos homoafetivos. Isso faz parte dessa evolução do direito de família, dessa evolução da sociedade, e é o direito de família realmente caminhando com a sociedade mesmo. É impossível falar de família sem pensar na mais sagrada de todas no Ocidente. Aquela composta por Jesus de Nazaré e seus pais, José e Maria. No século XVII, o espanhol Bartolomé Esteban Murillo retratou a Sagrada Família em um momento cotidiano, amparado por José. O menino Jesus brinca com um cachorro e um passarinho. A cena afável, sem qualquer aura de sacralidade, teria para alguns um significado premonitório, com o pássaro nas mãos do menino, simbolizando a paixão de Cristo. A Sagrada Família também foi homenageada na arquitetura pelas mãos do catalão Antoni Gaudí. A igreja começou a ser construída em 1882 e até hoje não foi concluída. Tarsila do Amaral representou uma típica família da zona rural. Os animais, brinquedos, frutas e ferramentas trazem para o quadro elementos do cotidiano que ajudam a transmitir a ideia de uma família comum, que compartilha momentos, conquistas, sentimentos e aflições. Família para mim é união, compreensão, respeito acima de tudo e amor. Amor. Família para você. É isso. Isso. A nossa família é muito unida, a gente faz tudo muito um pelo outro, a gente sabe o quanto é difícil. Ele sabe que eu sou ausente, mas não por opção. E a gente precisa manter a casa. Mas graças a Deus ele entende, a gente se ajuda. E a gente sabe que muitas famílias são assim. E que no final dá tudo certo. Como é que é viver com 8 mulheres? E elas depois podem dizer como é que é viver com os 2 homens. Para ser bastante sincero, acho que eu e o Daniel a gente não fala muito, né? Não dá tempo. Não dá tempo da gente falar, expressar alguma coisa, porque sempre tem alguém falando. Né? Mas assim, é super de boa. Chega a ser engraçado e um exercício de audição muito bom. Né? E paciência. Paciência também. Muita paciência.
E a paciência delas com vocês também. A gente fica neutro, né? A gente não tem A gente nem, é legal, a gente né? não Elas consegue que nem são... falar, então a gente sempre... A gente é legal, elas sempre... A gente evita. O meu pai, que era um advogado do modelo antigo, que tratava de todos os casos, falava que assassinatos, crimes mostram a violência do ser humano. Mas onde ele achava que o ser humano era mais bizarro era no direito de família, onde apareciam as coisas mais estranhas. Você já viu essas estranhezas nos arranjos familiares e no meio dos processos de separação? E às vezes as pessoas elas levam o pior delas para um divórcio. E elas não sabem que no futuro, quem vai decidir a vida delas é um juiz, é um terceiro, que muitas vezes não tem nada a ver com aquela relação, que não conhece os filhos, que não conhece o casal, que não conhece a vida financeira, mas que vai ter que realmente canetar. Porque se o próprio casal não sabe o que é melhor para a própria vida, para a própria vida familiar, um terceiro vai ter que saber. Na sua experiência como especialista em brigas, problemas e leis e reflexão sobre família, você se sentiu pessoalmente inclinada, mesmo assim, a casar ou a namorar? Vendo tantos problemas, você achou que não, eu vou ser uma patologista da família humana apenas? Olha, eu sou suspeita, porque eu casei com o meu primeiro namorado e sou casada até hoje. Eu casei com 21 anos, estou casada há 19 anos. Sou feliz, eu acho que casamento é algo que tem que ser construído todo dia. Eu acho que não é fácil. Eu acho que quem fala que é fácil, às vezes as pessoas postam, mostram um quadro muito colorido que é o casamento, mas é necessário realmente que você regue aquela relação para que aquela relação evolua, né? E até nos piores momentos que a gente possa enxergar quem é a outra pessoa ao lado. Isso é muito importante. Margarina Real, porque esta também é a cara da família brasileira. Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. O desenvolvimento de políticas públicas que atendam aos diversos formatos de família no Brasil é fundamental para um avanço social. Mas que famílias são essas? Não sabemos exatamente. Faltam dados atualizados. O último censo que a gente tem, que é o retrato mais completo da população brasileira, ele é de 2010. Né? Outro ponto que a gente vem observando é que a PNAD ela tem sofrido algumas descontinuidades em alguns dos dados que são produzidos. Mas, principalmente, a gente tem tido uma abordagem mais defasada a partir da PNAD. Então, eu vou te dar um exemplo bem direto. O IPEA, junto com outras organizações, produzia um estudo chamado Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça no Brasil. Esses dados, eles nos permitiam observar, a partir da PNAD, diferentes padrões, pensando também na questão de raça e de classe, né? Porque essa diversidade de formação das famílias e dos lares, ela varia também de acordo com a renda. Isso é um problema, porque é como se a gente tirasse uma dimensão importante da nossa análise, né? Então a gente precisa do censo e a gente precisa de recurso para análises que sejam capazes de estabelecer uma conexão. A família tradicional não é mais a maioria no Brasil desde 2005. O número cai a cada ano. Famílias sem filhos cresceram de 13% para 20% entre 1995 e 2015. Mãe solo, de 15,8% para 16,3% no mesmo período. Uma pergunta sobre um país com as nossas divisões sociais. Cuidar de direitos de sucessão, cuidar de herança, guardas de animais, tudo isso não é típico de classe média e alta. Como é o direito familiar em classe baixa? Em classe baixa, normalmente a briga é menor em relação aos bens. E às vezes
uma violência interna que as pessoas não conseguem se desvincular daquela relação tóxica, muitas vezes, por elas não terem como se sustentar. Porque quando há um divórcio, Karnal, na grande maioria das vezes, há uma divisão de bens, há uma queda patrimonial, há uma queda financeira. E é normal que haja essa queda. Uma pessoa que sustentava uma casa começa a sustentar duas. Então, isso é natural que aconteça. E, às vezes, uma relação, numa classe muito baixa, social muito baixa, infelizmente, eles não têm como. Se separar, muitas vezes, é como não colocar o feijão e arroz em cima da mesa. Nós não fizemos o último censo em 2020 e nós não temos dados muito atuais sobre a cara da família brasileira, mas sabemos que há mais de 11 milhões de mães solo no nosso país. Como é que foi para você ter uma criança em uma carreira exigente, que vive na estrada e tem uma demanda de agenda, inclusive noturna, muito forte? A cobrança é grande na cabeça, sempre fui muito questionada. Teu filho, você vai para a estrada. E eu percebia que esse questionamento não tinha com o pai dele, que somos parceiros, temos uma boa relação. E eu percebi aquilo, e ele também percebia e comentava comigo, não, você tem mais aqui para a estrada, eu cuido do Jorge enquanto você vai para a estrada, tá eu e minha mãe aqui e tudo mais. Mas eu me sentia incompleta às vezes, ou quase sempre, quando eu ia subir no palco, porque era um horário que eu não estava colocando ele para dormir. Então esse lado pegava, assim. Essa semana eu tomei uma limonada Camões. Não entendeu? Esse é um código que só um carnal entende. Camões é um suco tão azedo, que você tem que fechar um olho, como o poeta português Luís de Camões. Essa palavra faz parte do familieto dos carnais. Certamente a sua família também tem um vocabulário próprio, expressões que só são usadas entre vocês e que só vocês entendem. Quer mais algum exemplo? Nos dias quentes, o ar-condicionado na minha casa fica ligado na temperatura K2, em referência à montanha do Himalaia. E sabe essa veia que salta do pescoço quando rimos? Entre os carnais, ela tem nome. É a veia da tia Dilina, que eu, por sinal, nunca conheci. Camões, K2, tia Dilina, esses são meus familietos. Quais são os seus? Às vezes a gente se chama de Stitch. Isso significa? Porque antigamente, quando eu era mais nova, eu imitava o Stitch. Aí minha mãe me chama de Stitch. Aí é um dialeto engraçado. O dia a dia mesmo que a gente consegue unir, a gente tem um que chama Fefé, de domingo. Aí a gente reúne, minha mãe faz um patezinho de frango, minha tia traz a torta, aí a gente compra um bolo, faz o suco. Isso é Fefé. É o Fefé. Esse é quando a gente faz um acordo para ir pra rua, alguma coisa, a gente faz um viva, que a gente faz o combinado, faz um viva e aí ele selou o combinado, né, filha? Tá selado, tá jurado. Tá Todo jurado. mundo combinado. Uma cena, vamos lá, ele pediu tudo e depois... E aí, o que a gente faz? A gente faz? Viva! De novo, de novo. Aqui mais um. 1, 2, 3 e... Viva! Esse é um familieto afetivo, um rito familiar. As famílias padrão, tidas como perfeitas, são geralmente chamadas de família de comercial de margarina. Mas como seria um comercial estrelado por uma família muito mais com a cara atual do Brasil? Saborosa, cremosa, surpreendente. Margarina real, porque esta também é a cara da família brasileira, seja ela qual for.
papai e mamãe, pessoas sozinhas, trisais, casais do mesmo sexo ou não, com ou sem filhos. As definições de família foram ampliadas, não cabem em uma única caixinha. Acho que hoje em dia não existe falar apenas em família. Quem é o formato de uma família? A família pede tanta coisa, pede amor, pede paciência, pede educação, pede tanta estrutura. E é isso que é uma família. No Brasil, sabemos, milhões de mulheres carregam as famílias nas costas. Uma realidade dura, mas não necessariamente menos feliz. Minha família, ela é perfeita. Na minha infância foi perfeita como tinha que ser, dentro dos seus limites. Eu não posso exigir uma qualidade que não tinha naquela época, sabe? Afinal, o que é família? No episódio de hoje, mergulhamos em diferentes formatos familiares e tentamos entender como eles têm transformado as leis e a sociedade. Foi um prazer ter você comigo. Até a próxima. Interessante que você... Silêncio! Pode, professora, agora. Mamãe, Um pouco fora do padrão. é bonito. Ah, mas você acha mais bonito da sua mãe ou o meu? Um pouco mais bem pronunciado, eu vou lembrar disso pro resto da vida.